Achei que a prova foi melhor do que a primeira vez que eu fiz, porque agora eu fui tudo bonitinho, fiz o título e tal. Esse vídeo foi no ano passado, no dia da minha prova, e agora corta pra mim com o meu diploma em mãos. E eu vou dizer pra vocês o passo a passo que eu fiz pra conquistar esse diploma, estudando apenas 3 meses. Sim, gente, eu não me dedicava muito pra estudar, mesmo assim eu consegui. E lembrando que eu já fiz a prova uma vez, mas eu não passei. Eu não passei porque eu não estudei nada. Agora eu até estudei um pouco mais. E deu tudo certo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E vamos lá. A primeira coisa que tu tem que fazer é pegar um papel e uma caneta e anotar o porquê tu tá fazendo essa prova. É muito importante saber qual é o teu objetivo, porque aí tu vai centrar mais, tu vai focar mais e não vai sair do foco, porque todo dia tu precisa estar em contato com a língua que é diferente da tua atual. Anota bem bonitinho, faz tipo um compromisso. No meu caso, eu coloquei eu, Jéssica, quero fazer a prova do DLB2 porque eu quero conquistar uma bolsa de mestrado na Espanha, assinado Jéssica. Pronto. Tem muita pesquisa que já fala que quando tu assina, tu faz um compromisso consigo mesmo, é mais fácil essa realização, tanto pela questão de tu enviar ali para o teu subconsciente, quanto pela essa questão mesmo, se tu tiver essa crença de lei da atração. Isso super deu certo para mim, eu espero que dê certo para ti também. E após tu fazer essa assinatura e esse compromisso, eu quero que tu pegue um outro papel e anote totalmente a tua rotina de segunda a sexta, sábado e domingo, porque não adianta te passar um passo a passo, um método que não vai se encaixar na tua rotina, não é mesmo? No meu caso, eu não tinha muito tempo para estudar, eu ficava 2 horas dentro do ônibus, eu chegava em casa só à noite, final de semana eu queria dormir, eu tinha que cozinhar, então, para mim, eu fui encaixando como dava. Depois disso, tu pega um outro papel e vai anotar quais são os assuntos que tu mais tem afinidade. Ah, eu gosto de futebol, eu gosto de novela, eu gosto de marketing. Anota todos os assuntos que tu tem afinidade, porque isso vai ser muito importante para tu não desistir desse estudo. Se tu tá aqui, já deve saber como é que funciona mais ou menos a prova. A prova ela tem 4 modalidades, aonde quer saber nessas modalidades qual é o teu nível de expertise, tanto na escuta, na escrita, na pronúncia e na leitura da língua espanhola. Para praticar a escuta, como eu tinha 2 horas dentro do ônibus, 1 hora de ida e 1 hora de volta, até chegar ao meu trabalho, eu utilizei o aplicativo do Spotify, aonde eu escutava diretamente durante 1 hora um podcast chamado Entende tu Mente. Esse podcast tem um host, onde esse host é natural de Madrid. E Madrid, gente, tem um sotaque bem mais aberto que os outros espanhóis ali da Espanha, mais fácil de compreensão. Também, se tu não compreender no início, é interessante tu colocar no 0,8 e assim começar a entender mais e estar em contato com a língua. O legal também desse podcast, como ele é um podcast de psicologia, aliás, é o podcast em espanhol de psicologia mais escutado em todo mundo, ele levava bastante convidados e esses convidados tinham sotaques e também tinha um nível técnico acadêmico muito interessante, que seria para o meu nível B2. Então eu tinha contato com essa linguagem mais robusta. Outro aplicativo que eu utilizava também para treinar a minha escuta é o TikTok, porque eu já tinha hábito de ver TikTok. Então eu fiz um TikTok do zero, aonde eu hackeei meu algoritmo para que só mostrasse assuntos em espanhol. Como foi que eu fiz esse hackeamento? Eu busquei ali na lupinha do TikTok assuntos em espanhol e coisas em espanhol, então, e toda vez que passavam vídeos que não eram de língua espanhola, eu não fazia nenhuma reação, então assim o meu algoritmo entendeu que eu só queria ver assuntos em espanhol. Aí aparecia espanhol da América Latina, espanhol da Espanha, então foi assim que eu hackeei o meu algoritmo. Eu treinava também minha escuta através de canais no YouTube, o principal deles era do Lewis Howes, que é um canal totalmente espanhol, aonde ele leva também vários convidados que falam sobre neurociência, sobre lei da atração. Então, na hora que eu estava em casa, cozinhando, eu escutava esse canal no YouTube. Para quem tem hábito de assistir séries e filmes do Netflix, também é muito interessante. Eu cheguei a ver uma série em espanhol, com legenda em espanhol, justamente para treinar também a minha escuta e a minha leitura, mas não é meu hábito. Por isso que é importante tu mapear a tua rotina, as coisas que tu gosta de fazer, para que fique algo menos engessável possível. Para minha leitura, eu li o livro chamado Em Câmbio, que é de um autor
argentino que fala sobre neuroplasticidade, então achei muito interessante esse livro, porque ele tinha uma linguagem acadêmica aonde usava bastante conectivos, que faz muita diferença na hora da redação, dissertação. Então, eu gostei bastante desse livro e também ele trazia bastante vocabulários novos para mim. E esses vocabulários eu aplicava no Anki. Anki, para quem não sabe, é um aplicativo de flashcards. Tu coloca a tradução das palavras ali e semanalmente ou diariamente ele vai te mostrando que tu tem que ver novamente essa palavra. E esse aplicativo é muito interessante para tu construir um vocabulário. Tem também o Duolingo, só que o Duolingo é muito mais fraquinho, mas eu gosto também bastante de usar o Duolingo, até hoje eu utilizo o Duolingo. Na minha escrita eu fazia um rolê muito engraçado. Eu tenho o hábito de escrever diário, então, eh, ao inv ao invés de escrever em português, eu comecei a escrever em espanhol. Saía uma cagada no início, mas depois eu comecei a adaptar, então eu escrevia como eu achava que era para escrever em espanhol e depois traduzia no Google Tradutor esse diário cotidiano para a língua espanhola, de uma maneira certa, claro. No início ficava muito chato, é muito difícil de fazer, no quesito de ter que ter o trabalho de escrever em português, ou escrever como tu acha, e traduzir ali no Google Tradutor, mas depois tu vai pegando o hábito e vai começando a escrever diretão só em espanhol, e tu vai ver que isso vai ajudar bastante no dia da prova. Outra forma também de treinar a minha escrita, eu fazia uma vez por semana, no caso no final de semana, uma redação de provas anteriores, que tu pode encontrar no próprio site do Instituto Cervantes. Eu fazia tanto carta quanto dissertação, mas para entender mesmo como é a estrutura da prova, porque sim, é necessário tu treinar a estrutura da prova, principalmente a questão de saludos, a questão se for carta, se for um e-mail, é importante estudar essa estrutura. E a minha pronúncia foi a coisa que eu menos treinei, eu só treinei a pronúncia através de leitura em voz alta, mas não qualifico isso como um estudo, era mais um embromeixo mesmo. Só que eu percebi que a pronúncia não me prejudicou no dia da prova, justamente porque eu tinha um vocabulário e eu entendia as palavras que eu não estava inventando. Porque assim, quando tu vai falar uma palavra e essa palavra é uma palavra que tu inventou, a professora vai perguntar para te repetir, né, a palavra, o vocabulário ali que tu tá inventando, para ver realmente se tu tem um conhecimento. Então não precisa se apegar muito a ter esse sotaque perfeito, espanhol e tal. Então foi dessa maneira que eu estudei, de uma forma mais simplificada possível. Eu espero que tenha te ajudado. Se tu tiver alguma dúvida, pode escrever aqui para mim nos comentários. E eu posso fazer um segundo vídeo falando mais detalhadamente sobre a prova. Me segue no canal, que é meu primeiro vídeo, e até mais!